Querido povo de Deus, querida comunidade, hoje a igreja celebra o quarto domingo do tempo comum. A liturgia da palavra desse dia dá continuidade ao tema que refletimos no último domingo. Na semana passada, meditávamos sobre o seguimento a Jesus. Dizíamos que Jesus chama todos de forma direta e única. O chamado de Jesus se dá através do forte apelo que ele nos faz à conversão. Nas palavras do próprio Jesus, nós ouvimos: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós aceitamos o chamado a seguir Jesus a partir do momento em que estamos dispostos a deixar tudo e segui-lo. Ocorre que talvez você possa dizer assim: eu não tenho muito a oferecer a Jesus. Talvez eu não seja digno do seguimento a Ele. A pergunta que eu faço é: você diz isso baseado em quê? Qual é o paradigma que você utiliza para dizer que não tem muito a oferecer a Jesus? O que você acha que Jesus espera de você para que você possa segui-lo? Que você dê dinheiro? Que você seja muito culto, seja muito inteligente, talvez seja alguém articulado nas palavras, ou talvez que você nunca tenha feito escolhas erradas no passado, em sua vida. Sempre as pessoas pensam que para seguir Jesus é necessário que nós sejamos alguém que, do ponto de vista humano, se destaca em relação aos demais. Aí está o nosso engano. Para seguir Jesus, nós precisamos ter uma fé que nos inspire a confiar inteiramente em Deus. Por isso, nós ouvimos a primeira leitura hoje do livro do profeta Sofonias, nos falar sobre aqueles que seriam deixados por Deus após o dia da cólera do Senhor, um punhado de homens pobres e humildes. Conforme nos diz o versículo 12 do capítulo 3 da leitura de hoje. Quem é o pobre para o profeta Sofonias? Não é apenas aquele que não tem dinheiro. O pobre é aquele que assume com humildade, de forma pacífica, os valores contidos nos mandamentos e ensinado pelos profetas. Podemos citar também aquilo que Paulo nos fala na segunda leitura de hoje, no capítulo 1, versículo 27 da carta aos Coríntios. Nos diz Paulo: Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Quantas vezes nós, que estamos na comunidade de fé, somos tão arrogantes, nos colocamos em um patamar superior às demais pessoas por algum conhecimento sobre a fé que possamos ter ou por algum ofício que possamos exercer na comunidade de fé. O que o profeta Sofonias deixa claro nesse dia é que os servos de Deus devem ser humildes e simples. O que Paulo nos diz é que Deus escolhe os fracos, e ainda assim nós continuamos achando que quem tem mais fé é aquele que é mais forte. Nós não podemos querer que na nossa vida de fé a lógica humana se sobressaia em relação à lógica divina. Os mais fracos são aqueles com mais fé, porque precisam confiar inteiramente em Deus. Assim nos ensina as Escrituras. Por conta disso, na casa de Deus, ninguém é melhor do que ninguém pelo trabalho que possui, ou pelo tamanho da sua conta bancária, ou por falar um português impecável, ou ainda por conseguir falar em público para uma grande quantidade de pessoas. Existem momentos
em que podemos até não ser ricos de dinheiro, mas somos ricos em arrogância, orgulho e vaidade. Somos extremamente apegados a cargos e ideologias que nutrimos da nossa vida a respeito do Evangelho e da Igreja. Temos um apego a procedimentos na comunidade de fé. Dizemos, porque as coisas sempre foram feitas assim, devem continuar sendo feitas assim para sempre. Diante disso, nós temos o Evangelho de hoje. O que pode produzir uma alegria eterna em nós não é o que está ligado à lógica desse mundo. Pelo contrário, é o que desafia a lógica mundana. Por isso, Jesus diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que são perseguidos por causa da justiça. Quando nós nos abrimos à mensagem de Jesus, permitimos que ela transforme o nosso coração. Tudo aquilo que aprendemos como sendo ocasião de sucesso perde sentido. Um cristão não se impõe pela força ou por poder. Para um cristão, o único que pode transformar o mundo é Jesus Cristo e a sua mensagem. Apenas Jesus Cristo. Infelizmente, nos tempos em que vivemos, existem muitos cristãos que ainda pensam que serão salvos por homens, ou que ideologias políticas e econômicas serão causa de libertação. Pior ainda, existem cristãos que creem que a violência e as guerras serão solução para os problemas existentes no mundo e até mesmo em nosso país. Embora seja desalentador vermos que em muitos momentos os que seguem Jesus, como nós, acabam se perdendo por colocarem sua confiança mais nas forças desse mundo do que no Evangelho, jamais podemos desistir de lutar e anunciar o Evangelho do amor, do diálogo e da paz, proposto por Jesus. Essa é a última bem-aventurança que escutamos no Evangelho hoje. Nos versículos 11 e 12, ouvimos: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Não podemos nos deixar levar pela tentação de que um discurso bélico, raso, superficial, de que as coisas se resolvem facilmente com a força, é um discurso que atrai. É muito fácil afirmarmos que a força resolverá as situações erradas presentes nesse mundo. E repito, é um discurso que atrai adeptos, sobretudo nos tempos em que vivemos. Mas não é esse o nosso objetivo. Nós estamos aqui para seguir as indicações de Jesus Cristo. O que o nosso Mestre nos ensinou é que, ainda que recebamos muitas pedradas pelo fato de assumirmos a mensagem libertadora de Jesus, esse é o caminho que nos dará a verdadeira recompensa, a qual é aquela que vem do céu. O próprio Jesus sofreu as consequências desse discurso, culminando na sua morte de cruz. Não desista do seu chamado a ser cristão, a viver o Evangelho. Jamais deixe que as dificuldades que você tem te impeçam de assumir os chamados de Cristo na sua vida. Jesus não te chama ao seguimento pelas qualidades que você tem, conforme a lógica mundana, mas pela fé que você tem, por quem você é, pela disposição que você tem em viver o Evangelho. Seja disponível sempre a Deus. Entregue o que você sabe fazer para Deus.
Dedique a sua vida a pôr em prática o Evangelho e não deixe se levar por discursos populistas de que as dificuldades e coisas erradas desse mundo se resolverão por meio do poder instituído pelos homens. Apenas o Evangelho, apenas o Evangelho pode conduzir a humanidade pelo autêntico caminho de libertação.